Olá você, meu irmão, minha irmã. Que bom que você está sempre nos ajudando nesse programa Prosa e Graça, compartilhando. E nós somos gratos pela vida dos irmãos. Sem vocês, nós não teríamos por que estarmos aqui. Claro que nós fazemos para a glória de Deus e também com a cooperação e a ajuda dos nossos queridos irmãos. Pastor, tudo bem com o senhor? Beleza? Tudo bem, graças a Deus. Ó, hoje o tema é bom, hein? E outra coisa, hoje eu sentei, fiquei mais elegante porque eles estavam falando que eu estou muito deitado. Mas o negócio que é bom, o seu sofanete que é boa. Sofanete? Não é um sofá bom? Rapaz, daqui a pouco a gente deita e depois nós pernas para cima. O negócio é bom, Alfredo, que é isso? Não é verdade? Então agora eu estou mais sentadinho, entendeu? Porque eu acho que tinha que colocar aqui umas madeiras. Entendeu? Colocar aqueles bancos de madeira com choque, que é o que vai ficar mais ligado. Aqui você vai encostando, daqui a pouco o perigo de ter a gente dormir nesse negócio. Mas beleza. Vamos lá, pastor. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Eclesiastes capítulo 5. O título fala sobre a loucura de votos precipitados. E aí eu gostaria que o senhor nos ajudasse sobre a questão dos votos. Por exemplo, eu fiz voto uma vez, só uma vez na vida. Eu fiz um voto. E eu vou falar com o senhor a verdade. Aquele voto que eu fiz, eu não consegui cumpri-lo. E eu carreguei, assim, num período de mais pressão do que por liberdade das coisas de Deus mesmo. Foi mais pressão da questão religiosa. Não, eu vou fazer um voto, e eu fiz um voto. E eu fui 1 ano, fui 2 anos, 3 anos, 4 anos, depois não aguentei. Quebrou. E aí? No início, nossa, meu Deus do céu, e agora? Eu fiz um voto precipitado, e aí eu peguei esse versículo que diz assim, versículo 4 do capítulo 5. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpra o voto que faz. E às vezes nós fazemos voto, por exemplo, se eu ficar rico, eu vou dar 80% para obra missionária. E aí o indivíduo dá um azar lá e fica rico. Deus abençoe. E com a graça, né? A gente está brincando aqui, mas não é verdade? E aí, pastor, ele não dá nada. Já viu quando a gente está na dificuldade? Você está assim, não é verdade? Você está morando numa casinha assim, ruimzinha, e aí o carro não anda, 3 homens para ajudar a empurrar para o carro funcionar. Deus vai me dar um carro, se me der um carro, eu vou fazer um voto, eu não vou deixar ninguém na estrada. Aí você conseguiu, comprou um carro bom. Você passou, e aí, meu amigo, você nem lembrou. Aí lá no final, lá no subconsciente você lembra, mas você vai embora. E aí? Como é que você me explicaria isso aí? Porque nós carregamos muito isso, na vida da igreja principalmente, né? O voto, por exemplo, da oferta. E aí, por exemplo, nós estamos vendo a pandemia, o camarada fez um voto de ajudar. Mas ele ficou desempregado. Pois é, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, né? O Luciano aí na sofanete. Só cabe ele, tá? Pra mim não dá pra dormir, não. Mas... É o tamanho também, né? É tamanho. Mas nós vamos responder sim. Importante, Luciano, é ver o versículo aqui todo. Diz assim... o 4 e o 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. A resposta está exatamente no versículo 5. Se eu fiz um voto, melhor é não votar. Mas se eu fiz um voto, eu tenho que cumprir. Agora, é muito importante a gente também entender a relação de Deus com o homem. Deus nos manda fazer muitas coisas, no sentido, tudo que Deus nos manda fazer é para o nosso próprio bem, concorda? Claro. Por exemplo, quando Ele manda a gente não mentir, se a gente mentir ou não, isso não muda nada no caráter de Deus. Quem é prejudicado é quem mente, concorda? Sim. Então, tudo que Deus ordena é para o meu próprio bem. Agora eu pergunto, eu consigo cumprir o que Deus fala? Não. Então, se eu não consigo, nessa relação
desigual, porque Deus é perfeito e do outro lado ele tem um relacionamento com um homem que é imperfeito, tem que ter um ingrediente para equilibrar essa situação, um elemento. Eu não consigo obedecer ao meu Deus, que é digno dessa obediência. Eu sou mau, sou perverso, sou falho, sou pecador. Mas o que torna essa relação possível? É uma coisa que existe só em Deus e que ele transmite ao homem, que se chama graça. A relação de Deus conosco, ela não é uma relação em que Deus vem com um contrato, desculpa a expressão, esfrega na nossa cara dizendo, você não cumpriu. A relação dele vem e inclui graça. Ele nos ordena um monte de coisa. Uhum. Quando nós não obedecemos, o que acontece? Ele vem com a sua graça e com a sua misericórdia. Isso não quer dizer que a nossa desobediência não terá uma consequência. Agora, a graça de Deus, ela é sobre tudo isso. Outra coisa que a gente precisa pensar. O que é o voto hoje no contexto do Novo Testamento? Você vai ver o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Eu não consigo lembrar de outro exemplo, pode até ser que tenha. Por cabeça? Eu só lembro... Você lembra de algum exemplo do Novo Testamento, sem ser Paulo? Não. De voto? O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele rapa a cabeça como um voto. Mas se você entender o contexto ali direitinho, você vai ver que o apóstolo Paulo não estava fazendo aquilo para a sua espiritualidade, não. Era um voto que ele estava fazendo com base no pensamento, na filosofia do apóstolo Paulo quanto a ser um evangelista. Ele dizia, eu fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me forte para com os fortes, a fim de ganhar os fortes. Fiz-me tudo para com todos, para que por todos os meios eu pudesse ganhar alguns. Então, o apóstolo Paulo, com a finalidade assim, de ser aceito ali em um contexto judaico, ele adere aos votos, que nada e mesma coisa. Por exemplo, se o apóstolo Paulo decidisse, por exemplo, a evangelizar um judeu e ao mesmo tempo ele decidisse consumir uma carne imprópria que um judeu não consome, ele teria êxito? Ele teria sucesso na sua pregação? Não. Por quê? Porque ele estaria ali, de alguma forma, agredindo. Então, o que o apóstolo Paulo faz? Nesse voto, nesse cenário específico, ele está fazendo isso para alcançar os judeus. Não tem nada a ver com a espiritualidade. Até porque ninguém compreendeu mais a graça do que o apóstolo Paulo. Ele entendia que em Cristo está tudo resolvido. Não há necessidade mais de nenhum voto, porque ele já pagou o preço. Vou contar para você um exemplo aqui que aconteceu comigo em uma viagem missionária. Eu tinha um trabalho com os adolescentes lá em Belo Horizonte e a gente fazia viagens missionárias, né? Aí os meninos trabalhavam bastante e tudo. Aí teve um dia que eu combinei com a Cris e com as outras pessoas que estavam lá cozinhando para os meninos, né? Que a gente ia fazer uma noite do hambúrguer. E aí eles amaram, porque eles tinham trabalhado muito e evangelizado bastante. E aí nós começamos a fazer. Um menino chegou para mim e falou, pastor, eu não posso comer. Eu falei, por quê? Porque eu fiz um voto a Deus. Qual voto, filho? Aí ele, não, eu fiz um voto a Deus que para eu passar ele queria entrar numa escola técnica. E ele disse que ele tinha feito um voto a Deus e que ele não ia comer nem hambúrguer e nem tomar refrigerante. A minha reação naquele momento foi perguntar para aquele indivíduo assim, aquele menino, né? Meu filho, quem você acha que Deus é? Você acha que Deus é um ser tão egoísta assim? Que fica lá do céu e fala assim, eu quero ver se você me ama. Só se você mostrar que você me ama é que eu vou te abençoar. E não tem outra maneira. Você me ama mesmo? Então eu quero ver você sofrer. Eu quero que você pegue o que você mais gosta de comer e pare de comer e me prove que você me ama. Aí quem sabe eu te abençoo.
É essa visão que as pessoas têm de Deus quando fazem um voto. E está errado. Poxa, eu falei com ele, meu filho, o que isso vai acrescentar em Deus ou não? Eu falei com ele, o melhor é você não votar. É porque eu estou com tanta vontade de comer. Eu falei, então come. E pede a Deus perdão. Se tem, Deus vai dizer, meu filho, está tranquilo. Agora, o grande problema, Luciano, que eu tenho falado aqui e vou continuar falando enquanto Deus me der gogó, é que existe um prazer, às vezes velado e às vezes explícito no meio cristão, de produzir culpa no outro. Por exemplo, você falou que fez um voto. Você contou sobre esse voto para alguém? Claro. E assim, isso aí, você falou tudo. E o cara ficava assim, ué, e o voto? Oh, mas eu não fiz o voto? Mas fiz o voto debaixo de uma pressão, sabe? Porque diante de uma necessidade, sabe, daquela necessidade, então eu vou fazer um voto. Porque aí, tipo, é uma troca, né? Uma vergonha. E essas o histórias... cara pregou e o cara ficou todo feliz. Pregou e eu vou fazer o voto. Sofri com o voto. Tá? Depois eu chutei, falei, tchau. Ah, não tá aguentando mais, mano. Não tá aguentando, não tem jeito mais. Por quê? E ele só que sabia, só ele que ligava em todo dia. Ó o voto, hein? Ó o voto. Eu falei, não, agora acabou. Aí ele falou comigo, eu falei, tchau pro voto. Pois é. Era algo que não foi pensado. Entendeu? É melhor que eu não vote. Você que está me ouvindo, não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Até porque a relação, como eu falei, entre você e Deus, ela não é de troca. Ela não é de barganha. Você não tem que dar nada. Deus já deu o seu filho por você. Ele te ama. Não tem nada que você possa fazer. Ah, Senhor, eu vou cortar o cabelo, eu não vou cortar o cabelo. Ah, Senhor, eu vou fazer isso. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Ele já te ama com perfeição. E, ao mesmo tempo, não tem nada que você possa fazer para amar menos. Aí, o que é que eu falei que vou falar a vida inteira, se Deus permitir? É que as pessoas usam o elemento da culpa como um ingrediente para poder causar desconforto no irmão que está do lado. Então, fica nessa pressão. Por quê? Porque, na verdade, existe pouca disposição entre os cristãos, e a gente fala isso com tristeza, de viver o amor. Agora, existe muita disposição para brigar, para viver em confusão, em acusação. Você sabe por quê? Porque amar dá trabalho. Amar significa se prejudicar pelo próximo. Amar significa se desgastar. Amar significa gastar. É abrir mão de um pouco que você tem ou do que você tem, ou até de tudo, se for preciso, em prol de quem está ao seu redor. Agora, as pessoas, Luciano, elas tentam fazer uma média, vamos dizer assim, uma mediocridade, né? Elas procuram fazer da média para baixo. É mais ou menos assim. O Luciano lá, na ingenuidade, fez um voto e não cumpriu. Aí, olha como é que funciona a mentalidade dos cristãos. É mais ou menos assim. Olha, eu não sou bom não, mas pelo menos eu nunca fiz um voto a Deus e não cumpri igual o Luciano. E isso faz com que a pessoa do outro lado, como você mesmo falou, se sinta culpada. E ela começa a ter uma concepção de Deus do que Deus não é. Que ela fica com medo de perder o emprego, tudo. O pé de café morrer. Fica com medo de tudo. Qual que era o medo que você tinha na época? Deus vai me matar, me castigar. Jogou um raio do céu, vai pegar na minha cabeça, vai acabar comigo. Ué, porque o que era falado, né? Aí você fica cheio de trauma. Pois é. Amedrontado. Na hora do desespero você faz. E aí eu digo... Aí, filho. A pergunta que eu faço, Deus nos trata conforme nós merecemos? Claro que não. Claro que não. Se ele fosse nos tratar assim, irmão, estava todo mundo morto. Desistia. Então, você que está me ouvindo, foi boa a pergunta que o Luciano fez. E fica aqui a minha exortação para você. Não vote, porque você não precisa
meu querido irmão, provar nada para Deus. Ele te conhece, sem voto ou não. Ele não quer te ver obrigado a nada. E muito mais. Você não precisa dar nada a ele. Ele já deu o seu filho, entregou o seu filho Jesus Cristo por você para te alcançar. Eu não sei onde tem Salmos, Davi fala sobre o voto, um sacrifício. Não sei se eu... Salmo 51? Não me lembro. Algo que te custa alguma coisa, sabe? E a gente tem visto muitas pessoas usando esse versículo e dizendo, você tem que fazer um voto e que tem que te custar alguma coisa, sabe? O voto em si já é difícil, mas ele tem que te custar mais. Salmo 50 seria isso aqui, ó. Vamos ver, lê para nós, por favor. Quando ele diz aqui... Sacrifício. Escuta, povo meu, falarei, ó Israel, testemunharei contra ti. Eu sou o Deus, teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as animárias aos milhares sobre as montanhas. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças. Cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, você vê aqui que o próprio Deus, ele está dizendo, Luciano, da questão da materialidade. Eu como carne, os sacrifícios que eram apresentados no Antigo Testamento, Deus está perguntando, eu como carne? Eu bebo sangue? Da mesma forma que o menino lá que deixou de comer um hambúrguer para agradar a Deus, Deus está dizendo que o compromisso com ele vai para coisas além. Ele fala aqui sobre cumpre o seu sacrifício de ações de graças e os seus votos para com o Altíssimo. Você quer ver um voto que todo cristão tem que fazer e se comprometer em vivê-lo? Eu serei obediente ao meu Senhor. Ponto. Não tem nada a ver com comer, não tem nada a ver com beber, não tem nada a ver com... Mas olha o voto que um cristão tem que fazer. Jesus Cristo será o meu Senhor. E para onde vou eu carrego esse voto. Eu vou ser perfeito? Claro que não. Mas é o que o apóstolo Paulo diz quando ele fala ali de trazer cativo na consciência a obediência a Cristo. Eu preciso obedecer ao meu Senhor, aquele que entregou, não porque ele vai me matar, eu vou morrer, vai cair um raio na minha cabeça, mas porque eu me sinto constrangido pelo seu amor. Não é? Uhum. Agora, essas coisas, obedecer dá trabalho demais. A pessoa prefere... Arrumar meios, né? Sair do caminho, procurar... Você quer ver a coisa mais boba do mundo? Você que está me ouvindo aí, se você já fez isso, desculpa, meu irmão, mas você não agiu... Você não conhece quem é o Deus verdadeiro. Eu já vi muita gente prosperando, se comprometendo assim, Senhor, me abençoa para abençoar mais pessoas. Ok, não tem problema nenhum com isso. Nenhum. Agora eu já vi um tanto de gente dizendo assim, Senhor, igual você disse, me dá um carro, porque o dia que o Senhor me der um carro, eu farei isso e aquilo e aquilo outro. Aí não digo para você que não foi Deus, não, foi Deus. Deus dá ao homem para que ele não cumpra o voto, e Deus não vai tomar o carro dele, não. Sabe qual que é a vontade de Deus? É que você se enxergue e perceba que você não é isso que você falou. O voto que a Bíblia aqui diz, o outro voto que o cristão deve fazer, não precisa ser explícito, não precisa contar para ninguém. É entre ele e Deus. Eu serei grato a Deus. Gratidão. Essas coisas agradam o Senhor. Agora, não pense você que Deus se agrada de carne, de sangue, de dinheiro, de bens materiais, ou da sua greve de fome. Ele não liga para isso.
Isso é coisa sua, da sua cabeça, e que serve só apenas para, e tão somente isso, para gerar culpa e acusação mútua. Porque um olha para o outro e fala, lá, não cumpriu os votos. Lá, não cumpriu os votos. Quando existe qualquer que seja a relação, e uma parte falha em cumprir uma obrigação, o que vai se fazer? Mas se você não cumpriu Poxa, a obrigação, vai dar pede desculpa e segue a vida. Olha, não dá mais para eu trabalhar para você. Olha, não dá mais para eu ser seu patrão. Olha, não dá mais para... Isso infelizmente acontece. Não é o propósito de Deus, mas acontece. Olha, não dá mais para continuarmos casados. E não segue a vida. Agora imagina a pessoa que segue a vida culpada e a partir daí tudo que acontece de negativo na vida dela, ela acha que é por causa desse voto. Furou o pneu do carro, foi o voto que eu quebrei. O menino ficou doente, foi por causa do voto que eu quebrei. Né? Você sentiu assim na época? A gente carrega aquela culpa, né, pastor? E aquele medo ao mesmo tempo, dizendo, não posso, porque se eu fizer aquilo que eu fiz lá atrás, aquele voto, eu tenho que ir embora, eu tenho que cumprir. Porque Deus é muito justo, óbvio que é, e eu quero chegar naquele nível que Deus é. De justiça, de santidade, eu quero chegar lá. Mas eu quero estar com Deus, então eu vou lutando, e eu não vou ser, cara. A verdade é essa. Porque a partir do momento que nós chegarmos, perdeu. Não é verdade? Verdade. É a existência. Então vai o ser chegar, humano não vai. Nós chegaremos apenas no céu. Lá nós seremos como Ele é. Aqui não. Então aqui, meu irmão, relaxe seu coração e conte com Deus nessa caminhada sua da seguinte forma. Nos meus acertos eu vou dizer, foi Deus, glória a Deus, graças a Deus. E nos meus erros eu vou dizer, me perdoa Deus, eu preciso do Senhor, sou imperfeito, mas segue a vida, segue o jogo e vamos assim de misericórdia em misericórdia, que se renova a cada manhã, sendo transformado. Você que está me ouvindo, por exemplo, e tem o coração perturbado por algum voto que você não cumpriu, estou dizendo para você hoje, em nome de Jesus, tenha paz no seu coração. Diga para Deus, Senhor, não consegui, me perdoa, não quero fazer isso mais, porque eu entendo hoje que a tua misericórdia é muito maior do que qualquer falha minha, do que qualquer erro meu. E siga em paz, essa é a vontade de Deus para você. Muito bem, eu acredito que é isso mesmo, viver uma vida leve, em paz, dependente de Deus, sem uma dependência dele e sem aquela pressão, principalmente colocada por líderes religiosos, por pessoas que trazem aquilo para a sua mente, você alimenta daquilo, diz, não vou fazer porque eu vou receber tal coisa mesmo, e você fica acreditando naquilo e depois você não consegue. Então é o momento de nós desprendermos e abrir o nosso coração para Deus e continuar nessa caminhada, nessa jornada, vivendo debaixo da graça de Deus e da sua misericórdia. Então, estamos chegando aí mais no final do nosso programa Prosa e Graça e agradecendo a todos vocês. Deus abençoe ricamente o coração dos irmãos para que possamos sempre viver essa vida em Cristo e abundante, para a glória e louvor dele. Pastor, muito obrigado. Um abração para o senhor, um abração para todos. Um abraço, Luciano. Deus abençoe todos.